Queridos, vamos abrir nossa Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 7, vamos ler do versículo 17 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Pode sentar, queridos. Eu quero compartilhar com a igreja sobre esse assunto, vocação. E eu gostaria que nessa noite, ouvindo essa mensagem, você possa reconhecer e valorizar a sua vocação. A palavra vocação significa, segundo nossos dicionários, o seguinte: é o ato ou efeito de chamar, tendência, propensão ou inclinação para um estado ou uma profissão, aptidão natural, talento, inclinação que se sente para alguma coisa, disposição natural do espírito. Então, vocação é sinônimo de chamado. E não importa que tipo de vocação nós tenhamos, ela é fruto de um chamado, de uma escolha, de uma eleição de Deus. Qualquer talento natural, qualquer inclinação, qualquer tendência que nós tenhamos, desde a medicina a jogar futebol, desde cantar, a divertir as pessoas, isso é uma inclinação, é uma tendência, é uma vocação e é dada por Deus. A questão é que alguns usam para o bem, outros usam para o mal. Alguns usam para a glória de Deus, outros usam para ganhar dinheiro, ou para a sua própria glória. Mas toda vocação, ela vem de Deus. Então, todo mundo tem uma vocação. Ninguém, absolutamente ninguém, veio ao mundo a passeio que não tem uma vocação. Todos nós temos uma vocação. Pode ser que nós ainda não tenhamos descoberto, pode ser que, tendo descoberto, a gente não valorize, não reconheça e não desenvolva. Mas todos nós temos uma vocação. E tudo que Deus quer é que cada um de nós descubra e desenvolva a nossa vocação. Porque, aliás, essa é a única maneira da gente ser feliz na face dessa terra. Porque não existe coisa mais terrível do que uma vida sem propósito, quando a pessoa não sabe o que veio fazer aqui, não sabe qual é a sua vocação. A Bíblia apresenta algumas características da vocação de Deus. Primeiro, a vocação ela é soberana. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, diz isso. Filipenses 3, 14, está escrito assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Deus vocaciona de acordo com a sua soberania. Deus é o Senhor, Ele é o soberano. Então, não fomos nós que escolhemos, eu não sei você, eu não dei palpite nenhum. Quando eu fui concebido, quando eu nasci, eu não encomendei, eu quero saber jogar bola, quero saber cantar, quero meu nariz fino, grosso, meu cabelo bom, Deus faz de acordo com a sua soberania. Então, Ele faz cada um de um jeito, cada um com um propósito, cada um com uma vocação, mas é de acordo com a soberania dEle. A gente não tem nenhuma participação nisso, muito menos nossos pais. A gente não participa disso. A vocação, ela vem de uma soberania de Deus. Ninguém participa disso, ninguém pede para ser isso ou ser aquilo. A segunda coisa é que a vocação ela é santa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz isso. Então, a vocação é santa, ou seja, Deus nos vocaciona com um propósito santo, um propósito bom. E, infelizmente, algumas pessoas usam sua vocação para o mal. E a gente tem que admitir que tem alguns bandidos que realmente eles têm vocação para a coisa, Porque são muito criativos, A gente vê os camaradas bolar alguns golpes aí, pela internet, eletrônica, e você é de tirar o chapéu, Estava vendo esses dias, os caras bolaram uma maquininha que eles põem no caixa eletrônico, eles acoplam ali no caixa eletrônico uma caixinha que você não vê a diferença do original. Aí quando você passa seu cartão para tirar dinheiro, aquela maquininha lê, de madrugada eles vão lá, arranca aquele negócio e leva suas informações todas. Quer dizer, o cara tem que ser muito esperto, muito criativo e muito inteligente para isso.
Claro que Deus não deu essa vocação para o mal. A vocação de Deus é santa, ela é sempre para o bem. Infelizmente, alguns pegam essa vocação e aplicam para o mal, mas não é isso que Deus quer. Ninguém foi vocacionado para fazer coisa ruim, a vocação ela é santa. E outra característica da vocação é que ela é irrevogável. Romanos capítulo 11, versículo 29 fala isso. O que é irrevogável? É que não se revoga, Deus não toma. Deus, ele dota a pessoa com uma vocação, não só a vocação, como os dons também, ela é irrevogável. Deus deu, está dado, a pessoa não perde. Eu tenho certeza que o talento para compor e para cantar que o Roberto Carlos tem, foi dado por Deus para ser usado para a glória dele. Mas o Roberto Carlos não quer usar o talento dele para a glória de Deus. Não é por isso que Deus vai tomar, ele não vai desaprender. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas ele quer que a gente use para a glória dele. As pessoas até falam, uma vez que você foi ordenado presbítero, diácono, você nunca mais perde o seu título, né? Então, a vocação, ela é irrevogável, ninguém desaprende. Só que Deus concede a vocação para ser usada para a glória dele. Se você não quiser, você vai continuar tendo a aptidão, mas certamente não é essa a vontade de Deus. Então, essas são as 3 características da vocação que eu separei para apresentar para a igreja. Então, vocação é um chamado que faz a gente ter uma propensão, uma inclinação para fazer alguma coisa. Um chamado que ele existe desde antes do nosso nascimento. Isso fica bem claro no capítulo 1 do profeta Jeremias, quando Deus se dirige a Jeremias e diz para ele o seguinte, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu já te consagrei e te constituí profeta às nações. Portanto, a vocação ela vem antes até da nossa concepção. Deus primeiro bola a vocação para depois fazer nascer a pessoa. E a pessoa já é feita para se encaixar naquele propósito que Deus tem. Deus precisava de um médico no século 21, então ele fez a pessoa nascer para ser um médico. Deus não fica andando para lá e para cá, coçando a cabeça o dia que nasce uma criança, sapateiro já tem muito, funcionário da CSN já tem muito, o que eu vou fazer com esse menino? Não é assim. Deus não fica andando para lá e para cá, pensando o que a gente vai ser depois que a gente nasce, não. Ao contrário. Antes da gente ser concebido no ventre da nossa mãe, Deus já sabia o propósito que Ele tinha para nós. Portanto, todos nós nascemos já vocacionados. Nós precisamos descobrir nossa vocação, reconhecer nossa vocação, valorizar nossa vocação e usá-la para a glória de Deus. Primeira coisa que eu quero que você guarde é que cada um deve reconhecer sua vocação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai na vossa vocação. A outra tradução diz, vede a vossa vocação. E ainda a outra diz, irmãos, lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados. Nós precisamos reconhecer a nossa vocação. Todos nós devemos saber isso. Deus não nos chamou porque nós éramos sábios, ou porque nós éramos nobres de nascimento, ou poderosos, ou inteligentes, ou ricos. Deus nos vocacionou pela sua soberania, Deus nos vocacionou com uma vocação santa e irrevogável, não foi pelos nossos atributos ou pelas nossas qualidades. Aliás, qualidades essas que naturalmente não temos nenhuma diante de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A vocação ela é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, nós não somos o que somos por acaso. É só a gente parar para pensar quem éramos antes de conhecermos a Deus em nossa vida. Muitas pessoas batem cabeça a vida inteira e só vão descobrir quem são, só vão descobrir sua vocação, só vão descobrir o sentido da vida depois de velho, às vezes, quando conhecem a Cristo e quando conhecem a palavra de Deus. Porque sem Deus a vida não faz o menor sentido. Sem Deus a vida é um movimento sem propósito. Parece que a vida é uma metralhadora giratória que acerta qualquer um assim que vai passando, como uma bala perdida. Parece que as coisas acontecem aleatoriamente, que a vida é o caos. Portanto, se nós não concebemos a existência de um ser sentado no trono, governando tudo isso, a vida é um caos. E a gente tem que torcer para que tudo vá bem, e as pessoas falam que nós devemos torcer para dar sorte na vida.
E quando alguém passa por uma situação desagradável, a pessoa diz, poxa, esse camarada não deu sorte. Ele não deu sorte na vida, né? Ou então, quando a pessoa é bem-sucedida, alguém diz, poxa, esse cara tirou a sorte grande. Quando o casamento dura, né? Que o casamento é bom, que, poxa, aquela fulana tirou a sorte grande, né? Que marido bom que ela arrumou. Como se tudo dependesse da sorte, do acaso, das coincidências, né? Ou dessa metralhadora giratória que é a vida, que ela não nos acerte. Definitivamente não é assim. Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. E quem o conhece e vive com ele, conhece a palavra dele, experimenta a companhia dele, sabe disso. Que você pode estar no meio do deserto, caindo 1000 do seu lado e 10.000 do outro lado, mesmo assim você não é atingido. Você sabe quem é que está com você. Por isso que crente parece mesmo um bando de maluco, porque está todo mundo arrancando os cabelos e ele está ali, tranquilo. Dizem por aí que se tiver todo mundo arrancando os cabelos, só você tiver calma, é porque você ainda não entendeu a extensão do problema, né? Mas não, o crente até entendeu, mas ele não arranca o cabelo mesmo, porque ele sabe quem está no controle. E Deus, basta ele dar uma palavra e a coisa acontece. Estava todo mundo alvoroçado por causa daquela tempestade. Jesus chegou, acalma vento, acalma mar, beleza, fez uma calmaria, de uma hora para outra. Basta uma palavra do Senhor, essa confusão toda que às vezes a gente está metido, ela acaba. Toda aquela apreensão por causa de uma doença acaba. Aquela crise, aquele desemprego, um aperto, Deus dá uma palavra, aquilo acaba, porque Ele está no controle. Então, não depende do que nós fazemos, de quem nós somos. A vocação não é pelas nossas obras. A vocação não é porque nós temos uma família de nome, não é porque nós somos de nobre nascimento. Deus não me chamou para ser pastor porque eu sou inteligente demais, porque eu falo bem. Deus não chamou você para cantar porque você canta bem, ou porque você é bonito, ou porque você se porta bem num palco ou num altar. Não foi isso. Foi pela soberania dele. E ao contrário, porque ele te vocacionou, ele te fez ser assim. É uma covardia pessoas receberem vocação de Deus e ir praticá-la lá fora. Porque nós somos o que somos é por causa da vocação de Deus. Não é que Deus me vocacionou porque eu tinha talento. Eu tenho talento porque Deus me vocacionou. Eu sou bom no que eu faço porque Deus me vocacionou para aquilo. E se eu não sou bom no que eu faço, é porque provavelmente eu estou no lugar errado. Eu ainda não reconheci minha vocação. Eu estou tentando fazer aquilo que eu não fui chamado a fazer. Porque aquele que Deus vocaciona, Ele prepara. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Chamada é vocação. Vocês já aprenderam isso hoje. E aos que chamou, ou seja, aos que vocacionou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É uma frase bastante conhecida que nós ouvimos, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então a vocação é o princípio de tudo. Deus nos vocacionou, então Ele nos preparou. E por isso aquilo que a gente está fazendo vai bem. Se o que eu estou fazendo não está indo bem, muito provavelmente eu estou fora da vocação. Eu ainda não reconheci minha vocação e eu estou teimando em fazer aquilo que não é para eu fazer. Se você não foi vocacionado para cantar, não adianta você teimar a cantar. Porque só você que acha que você canta bem. Se só você acha que você canta bem e ninguém mais acha, sai fora, você não canta nada. Porque todo mundo reconhece alguém quando canta bem. Se só você acha que você prega bem ou fala bem em público e ninguém mais acha, sai fora, você não é vocacionado para isso. Se só você acha que você joga bola e ninguém mais acha, todo mundo acha que você é pereba, sai fora, você é pereba mesmo. Porque quando você joga bem, todo mundo descobre. Então, queridos, nós precisamos reconhecer nossa vocação. Porque quando nós reconhecemos nossa vocação, nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que a gente pega para fazer. Segunda coisa, cada um deve permanecer na sua vocação. Esse texto que nós lemos de 1 Coríntios 7, no versículo 20, 1 Coríntios 7, 20, diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então a primeira coisa é reconhecer a vocação, a segunda coisa é permanecer na vocação. Isso também não é fácil, permanecer focado naquilo que a gente foi chamado para fazer, porque é todo mundo falando na cabeça da gente aquilo que a gente tem que ser e aquilo que a gente tem que fazer. Nós não temos que fazer o que as pessoas querem que a gente faça, nós não temos que fazer nem mesmo aquilo que eu acho que tem que fazer. Nós só temos tempo nesse mundo para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Ele nos vocacionou a fazer.
Se a gente pegar para fazer qualquer outra coisa, não vai dar tempo. Porque todo dia aparece alguém com uma ideia nova. Pastor, escreve um livro. Pastor, grava um CD. Pastor, vai não sei aonde. Pastor, abre outra igreja. Pastor, olha, se você começar a dar ouvido para tudo que é ideia que surge, abre uma padaria, abre uma borracharia, abre uma barraquinha de cachorro-quente, olha, você vai ficar doido e não vai fazer nada. A falta do reconhecimento da vocação faz com que a gente não permaneça num alvo definido. E a gente começa a dar tiro para tudo quanto é lado. E quem dá tiro para todo lado acaba não acertando nada. Ou então mira no que vê e acerta no que não vê. E tem muita gente aí vocacionado que está laçado, está em verdadeiros laços por causa disso, porque não permanece focado naquilo que foi chamado a fazer. Isso é um desafio para nós, porque o ser humano tem essa mania de ficar sempre querendo fazer o que o outro faz. A minha vocação é falar, mas eu vejo o Emerson cantar tão bonito que eu quero cantar também. A minha vocação, meu dom, é ajudar as pessoas, mas aí eu vejo o outro que tem o dom de cura, eu quero também. Ainda mais quando a outra vocação faz mais sucesso. Então a gente fica olhando a vocação do outro e tentando imitar a vocação do outro e não fazemos o que nós deveríamos fazer. Nós devemos permanecer na vocação em que nós fomos chamados. Nós não devemos invejar a vocação alheia, mas nós devemos fazer bem feito aquilo que nós fomos chamados a fazer. Uma outra coisa também que nós não podemos é ficar começando e parando. Isso é uma tristeza. Pessoas que ficam começando o projeto e parando. Começa e para, começa e para, começa e para. Não permanecem nas coisas. Cada dia tem uma ideia mirabolante, envolve um monte de gente, investe dinheiro, daqui a pouco acabou o projeto, acabou. Não permanece na sua vocação. Abre e fecha, começa e para, vai e vem, anda e retrocede. E o que acontece? Você não vê resultado desse trabalho. A Bíblia diz que o justo florescerá onde foi plantado. Tem gente que fica pingando de igreja em igreja, borboletinha de Jesus, né? Aí está um dia numa igreja, no outro outra igreja, no outro outra igreja, no outro outra igreja, no outro outra igreja. Qual é a sua vocação? Onde Deus mandou você ficar? Por que você se converteu nessa igreja? Não é porque Deus quer que você fique aqui? Então a gente começa a perder o foco, fazer um monte de coisa, ir para um monte de lugar, e no final, no frigir dos ovos, a gente vê que nós não construímos nada, porque nós não permanecemos na nossa vocação. Eu fui querer abraçar o mundo com as mãos e depois eu descobri que eu não fiz nada. Se eu sei trabalhar com escola dominical, é ali que eu tenho que centrar a minha atenção. Se eu sei trabalhar liderando mulheres, é ali que eu tenho que centrar a minha atenção. Se eu sei trabalhar com jovens, é ali que eu tenho que centrar a minha atenção. Eu não posso e não devo fazer tudo que as pessoas me pedem para fazer, porque todo mundo pede. Todo dia tem um convite. Abre um seminário, abre um hospital, abre uma creche, vai, olha, entra para a política. Mas todo dia tem um convite diferente para você fazer alguma coisa. Se eu tentar fazer tudo, eu vou acabar não fazendo nada. Então eu preciso permanecer na minha vocação, e eu quero ler um outro texto que está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro 1,10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Portanto, reconheça a sua vocação, persevere na sua vocação e confirme a vossa vocação. Não fique dando tiro para todo lado. Descubra o que Deus mandou você fazer e fique focado nisso, porque essa é a única maneira de você produzir fruto na sua vida. Terceiro e último, cada um deve valorizar sua vocação. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Aquilo que você foi chamado a fazer, faça bem feito. Seja digno da sua vocação. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Nosso chamado não é qualquer chamado. Seja o chamado lato sensu, que é o chamado que todos recebem para a salvação,
seja o chamado estrito sensu, que é aquele chamado específico que cada um recebe dentro da salvação. Seu chamado específico, seu ministério específico. Valorize, não despreze, porque essa vocação ela é soberana, ela é santa e ela é irrevogável. E nós temos que fazer bem feito. Não se admite uma pessoa chegar à frente com um violão, virar para a igreja e dizer assim: irmãos, eu vou cantar uma música aqui, eu não tive tempo de ensaiar, mas peço que os irmãos fiquem em espírito de oração, porque é para Jesus, né? Isso é um absurdo. Quer dizer que para Jesus, então, não precisa nem ensaiar, qualquer coisa serve. E que espírito de oração que vai te ajudar se você não ensaiou, não se preparou? É inadmissível a gente fazer as coisas de qualquer maneira porque é para Jesus. Você vai trazer um mantimento para montar a cesta básica, você vai pegar a pior marca de macarrão que tem no mercado. Para você compra sabão azul, para trazer para a igreja, compra sabão pintado. Isso é para a igreja, é para a cesta básica. Por quê? Aquilo que nós fomos chamados para fazer, temos que fazer bem feito. Por que eu posso tomar? Por que eu tenho direito de tomar banho com uma marca de sabonete e o meu irmão que tem necessidade não tem de tomar banho nesse mesmo sabonete? Por que ele tem que tomar banho com aquele sabonete de 50 centavos ou de 20 centavos? Não é? Eu tenho que ofertar o mesmo que eu uso, porque senão eu não estou fazendo o melhor. Aquilo que nós fomos chamados para fazer, temos que fazer bem feito e temos que valorizar a nossa vocação. Nós estamos vivendo numa época em que a gente que é pastor, a gente fica com vergonha de falar que é pastor, porque a vocação está muito desvalorizada. Você vai fazer um cadastro numa loja, você fala: você é o quê? Eu sou pastor. E a pessoa fala: você não trabalha não? Eu falo: não. Está assim para lá, né? Então, pastor hoje está complicado. Mas é por causa disso eu não vou valorizar a minha vocação? Quem é que vai dizer o valor da minha vocação? A menina que faz o cadastro na loja ou o que Deus disse que eu sou? Nós precisamos valorizar a nossa vocação, mesmo que as pessoas não o façam. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito e nem tratar a vocação como algo de somenos importância. Eu vi uma fita, agora um DVD, com o depoimento do pastor Haroldo Reimer, do Palavra da Vida. E ele veio fazer missões aqui no Brasil, no Mato Grosso, isso há décadas atrás, 40 anos atrás talvez. E conta o testemunho dele no meio dos índios chavantes. E num momento da fita ele diz o seguinte: lá em casa nós fomos criados num ambiente missionário tão profundo, em que a figura do missionário era tão valorizada, tão amada, e a gente investia tanto nos missionários, a igreja, né, ela investia tanto nos missionários, que eu cresci com a sensação de que se eu não fosse um missionário, eu ia ter que me contentar em ser uma coisa assim de segunda categoria, como um senador ou presidente dos Estados Unidos. Tamanha era o valor que a igreja dava para o missionário. Nem sempre será assim. E nós temos que fugir dessa armadilha de querer ser vocacionado para aquilo que está na moda no momento. O que está dando ibope hoje? É ser cantor? Então minha vocação é ser cantor. O que está em moda hoje? É ser um preletor? Então minha vocação é ser um preletor. Nós não temos que sair adequando nossa vocação àquilo que está fazendo sucesso no momento. Se a minha vocação é de profeta, eu vou ser profeta. E todos nós sabemos que lugar de profeta é no calabouço. Lugar de profeta não é no palácio. Profeta é aquele que vai entrar na prefeitura e vai falar para o prefeito: tem que acabar com essa corrupção, isso está uma vergonha. Eu vim aqui para dizer que Deus não aceita isso, e que se vocês não pararem com essa pouca vergonha que está acontecendo, aí Deus vai fazer justiça contra vocês. Você acha que o profeta que fizer isso, o prefeito vai visitar a igreja dele, vai mandar dinheiro para a igreja dele? Não vai. Mas ele então vai abrir mão da sua vocação? Ele vai deixar de proclamar, de bradar contra o pecado? Então, qual é a nossa vocação? Eu preciso reconhecer minha vocação, eu preciso permanecer na minha vocação e eu preciso valorizar a minha vocação. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.